Fala galera, sabor novo da Forneria Original. Leite Ninho com chocolate. Quer uma pizza dessa? Cola aqui no link da descrição. Primeiro, deixa eu ler uma mensagem do nosso membro, porque você pode ser membro do Charla Podcast. Temos 2 níveis de membros aí, cara. Seja membro. Você entrou em 2022 com essa porra do seja. Seja membro. Seguinte, cara. Se torne membro do nosso canal e um membro do canal mandou aqui a pergunta, a gente lê no ar. Gabriel Zambroni, palmas para Gabriel. Boa, Zambroni. E galera, seguinte, ó. Galera. Fala, Barroca. Torcendo por seu ano profissional de 2022. Em 2015, o Muricy fez um intercâmbio no Barcelona. Você acha que falta isso pros nossos técnicos? Você faria esse intercâmbio? Porque tem muita gente que... o cara vai lá, tira uma foto, coisa e tal, e isso não funciona. Como é que você vê? Responder, que depois eu falo essa parada do intercâmbio. Aliás, o Marcão estava lá na Inglaterra, agora viu jogos do Chelsea e tal. Tô acompanhando no Instagram, né? Marcão do Flu, Isso funciona, não funciona? Qual é a da parada? Eu acho que tudo funciona desde que você consiga transferir, né? Eu acho que é muito importante, sim, o treinador buscar referências. E aí, quando eu falo referência, eu basicamente divido em 4 partes, que são seleções, grandes equipes pelo mundo. No nosso caso, grandes equipes na América do Sul e grandes referências aqui no Brasil, porque a gente às vezes esquece. Se a gente for falar de referência em bola parada, eu não tenho a menor dúvida que o Cuca tá nas maiores referências do mundo com relação à bola parada. Eu não tenho a menor dúvida que o Cuca é um dos principais treinadores do mundo em especificidade em bola parada. E pouca gente fala disso. O Cuca é uma das grandes referências em bola parada no futebol mundial, em clubes diferentes, de formas diferentes, com jogadas diferentes, com uma série de coisas. E pouca gente fala disso. Ele transformou o lateral no Palmeiras em uma arma, lembra? O Cuca Ball? Várias situações. Eu lembro no Botafogo de 2007, ele tinha diversas jogadas com o Lúcio Flávio, ele tinha jogadas ensaiadas. No campeonato brasileiro de 2016, que ele foi campeão, ele disputando ali com o Flamengo, do Zé Ricardo. Isso. E eu lembro como se fosse hoje, no último lance do jogo, lá em São Paulo, o Flamengo, uma falta lateral, foi bater na área e ele, ganhando o jogo, ele fez aquela linha de impedimento que deixa todo mundo... Quer dizer, um puta no mérito, jogadas ensaiadas, ele ganhou. Eu lembro que fizeram jogadas ensaiadas com gol do Minas, zagueiro. Então, mas pouca gente fala isso, pouca gente valoriza o que o Cuca, por exemplo, eu tô dando o exemplo do Cuca, faz. Eu tô programando, agora no meio de janeiro, fazer uma viagem um pouquinho mais extensa pela América do Sul, não a Europa, Equador, Uruguai, Argentina e Chile, para ter um conhecimento de alguns clubes, para ter um conhecimento de alguns jogadores que eu quero ver em loco, de alguma cultura do futebol sul-americano. É um mercado que me interessa, é um mercado que eu tenho conversado com alguns clubes. Eu até falei isso de uma outra vez. Do Chile, né? E eu acho que, de uma forma geral, a gente acaba olhando pouco para o mercado sul-americano. E eu pretendo agora, no meio de janeiro, já fazer essa viagem aí pela América do Sul mais longa. Mas acho que sempre vale a pena você buscar referências. Existem mudanças o tempo todo no futebol, formas de jogar, formas de treinar. Hoje você tem muito acesso a muita coisa pela internet, né? Você, se conseguir se organizar bem, você consegue acompanhar treinamentos, você consegue acompanhar jogos. Uma coisa que eu fiz desde o ano passado, que está valendo muito a pena, eu contratei um analista pessoal, um analista de mercado e um analista de desempenho pessoal, que é o Henri, que trabalha comigo. Então, sempre que eu tenho uma necessidade de pegar alguma coisa do Chelsea, pegar alguma coisa da Universidade Católica, ele faz esse trabalho para mim, ele levanta os dados dos jogadores. Então, isso me ajuda muito que legal, a ter uma visão mais aberta do que está acontecendo fora. Sobre isso, você falou do Cuca, eu vou voltar a ele, assim, você falou sobre uma das principais características, é algo que tem que falar, né? O Barroca disse, é um dos melhores treinadores em bola parada do mundo, né? A gente tem que colocar nesse nível. Tite já deu a entender que vai sair da seleção após a Copa do Mundo, que é no final do ano. Você acha hoje o Cuca, o treinador brasileiro, assim, melhor preparado, tirando o Tite da jogada? É um cara que é a referência hoje para os técnicos brasileiros? Primeiro, acho que é muito importante falar sobre o Tite antes de falar sobre o Cuca. Boa. Eu acho que o Tite é um cara que representa demais aquilo que a gente gostaria que acontecesse na nossa classe. Um cara que chegou lá por mérito, um cara que chegou lá pelos resultados e pela forma como ele trabalha, um cara que fez uma
uma seletiva para classificou o Brasil à Copa do Mundo, fez uma Copa do Mundo e não conseguiu vencer a Copa do Mundo, que era o nosso objetivo, e teve o seu contrato estendido para mais uma temporada, que a gente sempre teve esse desejo de que não fosse só o resultado, que, pô, o Brasil tomou um gol lá de escanteio, num jogo eliminatório, fez um puta no segundo tempo, podia ter empatado, o Renato Augusto teve chance, Paulinho teve chance, e aí você dá um descrédito a um trabalho por causa de um jogo eliminatório é muito injusto. Então é muito bom ver o Tite novamente em um novo ciclo e poder disputar mais uma Copa do Mundo. Isso é muito legal para nossa classe. E, na verdade, isso deveria até se estender para outras coisas fora do futebol, né? Na política, na vida, em tudo, né? Você ter alguém que você realmente se identifica, que está ali por mérito, que você vê que é uma pessoa séria, correta, bem cercada por pessoas corretas. Então, isso é uma coisa muito legal. Eu não sei, obviamente, se o Tite vai permanecer por mais um ciclo ou não, e torço para que ele permaneça, porque isso eu acho que é muito bom para a nossa classe. E caso ele não permaneça, eu entendo que o Cuca é, sim, hoje, a maior referência. Pelo resultado, conseguiu grandes resultados em clubes diferentes. E aí, quando eu falo grandes resultados, eu não falo só em conquista. Não é porque ele ganhou o Brasileiro pelo Palmeiras, ou ganhou a Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. Ele faz grandes trabalhos, pelo menos desde 2003, quando montou o Goiás lá, que depois foi pro São Paulo. Então a gente está falando de um cara que está praticamente 20 anos trabalhando em altíssimo nível, fez um espetacular trabalho no Botafogo e não conseguiu o resultado, mas é um trabalho marcante. E aí eu acho que é legal falar... É legal demais. No Santos, é muito legal falar que às vezes a gente se prende só à conquista, né? E nem só de conquista se vive o futebol. O futebol muitas vezes se vive de sentimento. Eu dou sempre o exemplo do ano de 1995. Eu já falei isso publicamente, que eu, quando era jovem, eu era botafoguense. E foi o ano que o Botafogo ganhou o Campeonato Brasileiro. E foi um ano que eu fui praticamente o ano todo a jogos de futebol. E o que mais me marcou no sentimento não foi o Botafogo ser campeão brasileiro, por mais que eu tenha acompanhado tudo aquilo ali. O jogo final lá contra o Santos foi um dia que choveu muito. Mas a final, o Fla-Flu, da final do Carioca, o gol de barriga do Renato, eu tava no jogo com meu pai e não era nem Flamengo nem Fluminense, e eu tenho claramente a imagem da gente praticamente indo embora. E na hora que a gente estava no túnel, a gente voltou, a bola tá no pé do Ailton, vamos esperar esse ataque. E aí o Fluminense faz o gol. Eu tenho a memória afetiva daquele momento. De gente se jogando, o cara que se jogou e caiu lá embaixo. Eu tenho. Quer dizer, e eu não era nem Fluminense, nem Flamengo, e a gente, o futebol vive desses momentos. Eu lembro da final da Taça Guanabara de 95, que o Botafogo perdeu pro Flamengo, o Romário com o braço quebrado, e o Márcio Teodoro, exatamente, foi uma derrota do Botafogo, mas eu tenho memória afetiva dessa derrota muito mais do que o jogo final contra o Santos. Então, nem sempre de vitórias ou só do resultado se vive futebol. Futebol se vive de sentimentos, né? Se vive de sentimentos. E é importante falar sobre isso. Isso é muito legal, né? Que você tem que ter essa... tudo hoje cai na rivalidade, né? Ou você é uma coisa ou outra. É muito organizado, ou você não. É só zona, sentimento. Não é... Acho que tem uma composição aí.